A ideia da criação desse vídeo aula é para apresentar o datalogger da Vaisala modelo QML201C, ou seja, fazer uma introdução das suas principais características e outras nuances. Claro que será necessário complementação da informação com os manuais técnicos que serão disponibilizados junto com todo o material. Vamos começar. Bom, vamos começar aqui pelo datalogger QML201C. A gente está focando no QML201C, mas existem outras versões anteriores. Mas vamos focar aqui na última versão que a Vaisala está disponibilizando, que é o QML201C. Bom, dentro desse datalogger nós temos uma CPU Motorola bem potente de 32 bits para rodar o programa, para verificar dados, para coletar, para transmitir. Então a gente pode ter total certeza que esse datalogger é bastante robusto, bastante eficaz, tem um grande poder de processamento com essa CPU da Motorola, que é denominada Dragon Ball. Um outro ponto importante do datalogger é essa versão agora, a QML201C, apresenta conversor analógico digital de 24 bits. Quanto mais bits tiver o conversor, a princípio ele tem uma precisão melhor, ou seja, ele consegue discretizar melhor o mundo analógico para o mundo digital. Então, o conversor AD é fundamental para ler grandezas analógicas e ser convertido para a barra de processamento para o modo digital. Nisso, o datalogger da Vaisala é bastante preciso e está bem top de linha nesse sentido de conversor AD. A memória, eu tenho dois tipos de memória. Eu tenho a memória interna, que está dentro do datalogger. Ela é de 3.3 megabytes. Parece um negócio pequeno, mas o dado que ele grava, o tipo de alocação também é pequeno, bem pequeno. Então, 3.3 megabytes de memória flash, dependendo da configuração, por exemplo, pode permitir eu gravar dados por até um ano. Então, é pequeno em número, mas quando vou fazer a continha, é possível ter uma estação, por exemplo, hidrológica ou uma estação meteorológica, gravando o seu dado de todas as variáveis por um ano com apenas 3.3 megabytes. Caso não seja possível utilizar essa memória interna, porque por alguma periodicidade grande de gravação, etc., muitos dados a serem gravados, é possível, opcionalmente, colocar um cartão Compact Flash de até 2 GB. Ou seja, esse cartãozinho que está aparecendo ali na foto é um cartão relativamente antigo, tá? Então eu não consigo comprar ele em qualquer local, mas tem que ser só Compact Flash. E a princípio tem que ser até 2 GB. Ou seja, um cartão de 4 GB eu não posso fazer a inserção no datalog porque ele não vai conseguir reconhecer essa quantidade de memória devido ao seu barramento de endereçamento. Então, um cartão Compact Flash, no máximo até 2 GB. Pode ser de 1 GB, pode ser de 512, pode ser de 128 MB, mas o máximo até 2 GB. E se eu falei que com 3.3 megabytes é possível gravar quase um ano de dados, imagina com 2 GB, muito mais que 10 anos. Tá? Então é para aquelas configurações que eu preciso ter uma massa de dados bastante extensiva.
O Datalogger ele é feito para trabalhar 99% das vezes com painel solar. Ele é super ultra baixo consumo. Esse Datalog aí está puxando no máximo 10 a 15 miliamperes, tá? Então é um Datalog muito, muito, muito baixo consumo. Ele possui uma característica muito boa para as portas analógicas. Ele possui 20 portas analógicas. Você me fala, mas eu preciso de tudo isso? Muitas vezes não, mas esse é o único Datalog que a Vaisala tem e ela fez de uma única forma. Ou seja, é um Datalog grande, realmente 20 portas analógicas são bastante portas para você trabalhar com sensores analógicos. Essas portas analógicas podem ler tensões desde menos 5 volts até mais 5 volts. Cada porta dessa tem supressor de transiente internamente, mas é aconselhado sempre que possível no projeto colocar supressores de transiente nessas portas para que, caso venha uma descarga atmosférica ou similar, esse excesso de tensão ou corrente possa ser desviado para o terra, tentando salvar o datalog, ou seja, não deixar o datalogger queimar. Tá? O datalogger também possui dois contadores de pulso. Para que eu uso contador de pulso? Geralmente para sensores de vento, que são chaveadores de frequência, tem uma frequência lá e você tem que contar essa frequência para converter para uma unidade de medição de vento, metros por segundo ou quilômetros por hora, ou também para ler pluviômetros, que são aqueles contatos secos com uma frequência baixa, pulsante. Então, eu tenho até dois contadores de pulso nativamente no Datalogger. Ele pode receber internamente um sensor de pressão atmosférica, denominado Baro 1. Geralmente, quando a estação tem um sensor de pressão, é instalado esse sensor de pressão internamente ao Datalogger, tá? Porque ele é bem compacto, baixo consumo e uma excelente precisão. Então, geralmente, o sensor de pressão fica dentro do Datalogger integrado. O Datalogger, o QML201C, pode ter até 7 portas seriais. Posso me comunicar com 7 dispositivos seriais simultaneamente. Essas portas podem ser no padrão RS-232, no padrão RS-485 ou no padrão SDI-12. Vamos falar mais à frente dessas portas. E a configuração do software é através do software Mouse Lisa, que é um software de configuração, é amigável, roda em janelas no Windows e não necessita de você escrever código para programar o Datalogger. Com janelas pop-ups, botões, links, você consegue fazer toda a configuração do Datalogger para uma estação meteorológica, ou para uma estação hidrológica, ou para uma configuração de estação de aeroporto. Então, o software é bem flexível e bastante potente. Bom, essa é a primeira parte aqui das características do Datalogger QML201C. Bom, nesse próximo slide, apenas é uma complementação. Ficou faltando informar que o processador do QML201C roda a 33 MHz. Uma outra informação também importante é a memória. Nós falamos que a memória para gravação de dados é de 3.3 MB memória flash ou, opcionalmente, um cartão de memória de até 2 GB pode ser usado. Mas ele tem uma memória RAM de 4 MB e uma memória de 4 MB também, flash, para armazenamento do programa de configuração que é feito pelo Mouse Lisa. Tá? É importante também frisar aqui na comunicação serial que a porta RS485 nativa ao Datalogger, ela tem 2 fios, então ela é half duplex. Então, nativamente, o Datalogger tem uma porta padrão RS232, é nativa, tem uma porta nativa RS485 a 2 fios e tem uma porta nativa
STI12, que é um outro formato de porta serial também. Opcionalmente, eu tenho plugins, que a gente vai falar isso mais à frente, e as velocidades de comunicação são de 300, na realidade é de 300 a 19.600 bps, a porta de comunicação serial. Então, o Datalog realmente não tem uma grande velocidade de comunicação serial, não. É até relativamente baixo. Mas para as nossas aplicações de transmissão de dados, comunicação com computador, 19200 ou 9600 ainda é uma velocidade bastante interessante, funciona bem esse tipo de transmissão serial. Tá? Então essa é a característica principal desse slide. Ali, novamente, tem o cartão Compact Flash, lembrando que ele tem que ser até 2 GB e ele é espetado, é inserido no slot do Datalog. Sempre tomando cuidado, porque ao inserir o cartão Compact Flash no slot, os pinos, os leads dentro do Datalog são bastante finos, frágeis, e você inserindo o cartão, você pode danificar esses pinos que recebem no Datalog. Então tem que ter bastante cuidado, tem que tomar muito cuidado na inserção do cartão. A inserção quanto a retirada podem ser feitas com o Datalogger ligado, não tem problema algum. Então posso inserir com ele ligado, como posso retirar o cartão com ele também ligado. Não tem problema de queima, ok? O próximo slide é referente aos componentes, como poderia assim dizer, internos ao QML201C. Aqui nós temos uma visão do Datalogger sem aquela capa branca de proteção que ele tem. Tá? Podemos ver aqui a placa do Datalogger, processador, memória, bateria. Então ele tem diversos componentes, é uma placa multilayer, mais de 5 layers tem aí. Tá? Então é bastante complexo fazer uma manutenção. A gente geralmente o que faz caso o Datalog apresente algum problema, é trocar o Datalog, a manutenção dele a nível de componente, no máximo trocar essa bateria de lítio. Mas vamos ver aqui essas partes que estão sendo descritas do Datalog. A primeira, número 1, é o slot do sensor de pressão atmosférica que você pode instalar dentro do Datalog. Então existe um slot fixo, eu só posso botar o sensor de pressão atmosférica, o baro 1, nesse slot denominado 1zinho ali. Eu tenho o número 2. O 2 basicamente são espaços, slots reservados para você colocar módulos de comunicação. Mais à frente nós vamos ver. Mas então existem 2 slots que podem ser usados para você colocar expansões de portas seriais, expansões para porta Ethernet. Nós vamos também passar por essa informação. O item 3 é um conector SPI. É um tipo de barramento serial que o Datalogger possui e só tem um módulo, na verdade até 2 módulos podem ser conectados ali nesse barramento, que é um módulo chamado QMI 118, que ele estende a quantidade de portas digitais para até 8, ao invés de 2, e também um display pode ser colocado nesse barramento para visualização em formato gráfico ou numérico da informação. É basicamente um display que eu consigo conectar nessa interface SPI. O número 4 é um LED de status. Mais à frente nós vamos ver a sua funcionalidade, mas é um LED que pisca e essa piscada do LED traduz uma informação para o usuário. O 5 é uma bateria de lítio. Basicamente, função é manter o relógio interno do Datalog. Se eu tirar essa bateria de lítio, ele vai para aquela data 1/1 de 1970. Então a bateria de lítio é simplesmente e unicamente para manter
o relógio interno Datalog. Duração geralmente 3 a 5 anos, dependendo da temperatura que o Datalogger fique constantemente recebendo essa temperatura dentro da caixa. Uma temperatura maior vai fazer que essa bateria tenha uma duração, uma vida reduzida. Tá? O item 6 é um botão de reset. Bom, é um reset igual de computador. Mas você tem que abrir o Datalog para apertar o botão de reset. Apertou o botão, soltou, ele vai dar um reset no Datalogger. O item 7 é aquele conector que vai receber o cartão Compact Flash. São pinos, são 40 pinos, se eu não estou totalmente errado, muito fininhos que recebem o cartão Compact Flash. Por isso tem que ter muito cuidado na inserção do cartão Compact Flash no Datalog, porque se eu vier a quebrar esses pinos, eu vou inutilizar essa função do cartão Compact Flash. Tá? Aí eu teria que mandar para a Vaisala, fazer exportação do item, bastante complexo isso, tem um custo muito alto, então bastante cuidado com isso. Essas são as partes internas mais relevantes do Datalog. Não foi mostrado nem processador, nem memória flash, porque esses itens a gente não mexe em nada, mas estão bem ali no meio, tanto a memória flash quanto o processador, que é o Dragon Ball. Dando continuidade, aqui nesse próximo slide temos uma informação muito importante que vai mostrar nessa tabela aqui. Eu não fiz a tradução da tabela, mas a gente vai descrever a tabela, tá? Ela informa, eu tenho aqui na esquerda a visão do Datalogger, os canais CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, tem CHA, CHB. Então esses são os canais analógicos, são 20 canais analógicos. Bom, olhando aqui a tabela, lado direito, nós temos que os canais CH0, CH1, CH2 e CH3 são de 24 bits. E cada canal desse possui 4 pinos: pino E, pino H, pino L e pino C. Então o CH0, o canal CH0 tem 4 pinos, 4 conectores. Pino E, pino H, pino L e pino C, com as suas funções. O pino E, no canal CH0 até o CH3, ele é um chaveador liga-desliga 12 volts. Então no pino E, ou eu vou ter 0 ou eu vou ter 12 volts, limitado a uma corrente de 12 mA. Qual é a função desse pino E? Ligar ou desligar algum dispositivo. Se o dispositivo consumir mais de 25 mA, eu tenho que colocar no meio do caminho entre o Datalog e o dispositivo um relé. Esse pino E também, via configuração de software, pode jogar para fora 100 microampere ou 1 mA, ou seja, uma excitação de corrente. Então, do CH0 até o CH3, o pino E tem essa função. Pinos H e L são entradas analógicas denominadas High e Low. É só uma definição, mas todas as duas H e L são entradas iguais de 24 bits. Então é só uma definição de H e Low, mas todas as duas são iguais. O C no Datalogger é o Terra, é o comum, é o GND. E do CH0 ao CH3 eu tenho, como eu posso dizer, um resistor de 10 ohms do pino C para efetivamente o Terra. Então, se eu pegar o ohmímetro, colocar no pino C do CH0 e buscar um Terra, eu vou ver que ali existe uma resistência de 10 ohms. Esse resistor de 10 ohms colocado internamente no Datalogger no pino C, ele é utilizado para ler loops de corrente de 4 a 20 mA, por exemplo.
Tá? Então, por exemplo, eu já tenho nativamente um resistor de 10 ohms ligado no Datalog. Eu não preciso colocar um shunt de 100, 124 ohms ou similar. Ele já tem um de 10 ohms para essa funcionalidade. Agora, o CH4, CH5, CH6 e CH7, o pino E, a função dele é apenas jogar para fora 100 microampere ou 1 miliampere de corrente. Também o CH4, CH5, CH6, CH7 possuem também pino H e L, que são duas entradas analógicas high e low, só nomenclatura diferente, mas são totalmente iguais. Já o pino C, que é o comum ou GND, nesses canais você não possui um resistor de 10 ohms. Eles realmente estão ligados ao ground, ao terra do equipamento. Então, CH0, desculpa, CH4, CH5, CH6 e CH7, o pino C, não possui aquele resistor de 10 ohms para ajudar na leitura de loops de corrente, por exemplo, de 4 a 20 mA. Nesse caso, o C, esses canais está ligado diretamente no ground, no terra. Eu tenho também outros dois canais, CHA e CHB. Esses canais eles não possuem 24 bits de resolução do conversor AD, é de apenas 12 bits. Então, só lembrando disso, CHA e CHB, resolução do conversor AD, 12 bits. É uma escolha que a Vaisala fez, não tem muita explicação porque os outros são 24 e esses dois são 12 bits. Mas esses dois canais têm uma particularidade. Ele tem, além daqueles pinos que já foram falados, ele tem o pino F, de Frequency Input. É nesse pino F que você vai ler sensores de vento chaveados, são pulsos, uma frequência relativamente alta, ou os pulsos do pluviômetro, são pulsos também com uma frequência baixa. Agora, o pino E, ele é diferente. Nesses dois canais, o pino E ele pode variar de 0 até 12. Então, o que eu posso ter nesse pino E? Posso ter 0, posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12 volts. No software de configuração, eu defino se esse pino vai ter 3 volts, vai ter 4, se vai ter 6. Posso definir até 12 volts. Da mesma função, para ligar ou desligar alguma coisa, energizar alguma coisa. Lembrando que também ele tem corrente baixa, apenas 20 mA. Então, se eu precisar chavear coisas com maior corrente, que demande maior corrente, eu vou precisar de um relé. Mas geralmente esse pino F, esse pino E do canal CHA ou do CHB, realmente ele é para ligar coisas com baixa corrente, porque eu consigo controlar com uma certa precisão a saída dele. Nos canais CH0, CH1, CH2 e CH3, o pino é uma saída também, mas ele tem 0 ou ele tem 12 volts. Eu não consigo botar valores intermediários. Já no pino E do CHA e do CHB, eu já consigo ter uma faixa a ser definida pelo software de configuração. O CHA e o CHB também possuem canais analógicos, claro. Esses canais, ao invés de 24, são de 12 bits. E o C também é um terra e não possui aquele resistor de 10 ohms realmente para o ground. A alimentação do datalogger, aqui embaixo está mostrando, SDC, ela pode ser de 8 até 30 volts. Então eu posso ligar o datalogger de 8 a 30 volts, que ele vai funcionar, que ele não vai queimar a sua entrada. Tá? E tem uma porta padrão SDI12, que é para ligar geralmente sensores hidrológicos ou outros tipos de sensores que a gente vai falar mais à frente. Tá bom? Então essa é um quadro importante que você tem que ter em mente na hora que você for trabalhar com a tua configuração de estação, para saber corretamente como vai interfacear os sensores, como você vai
chavear alguns equipamentos de telecomunicação. Então é importante você conhecer que existe essa possibilidade de ter um resistor de 10 ohms nesses canais CH0, CH1, CH2 e CH3, porque facilita você interfacear um sensor, por exemplo, de 4 a 20 mA. Não preciso colocar um resistor externo para fazer essa função. E lembrando que de CH4, CH5, CH6, CH7, eu não tenho o resistor de 10 ohms no pino C, que é o pino de terra. Então essa é uma visão geral que eu queria dar dessa tabela, que ela é bastante importante, necessária e precisa estar memorizada ou disponibilizada quando for fazer os projetos para interfacear com sensores. Basicamente é isso por enquanto, nesse slide. O próximo slide fala sobre a funcionalidade do LED de status. O Datalogger possui um LED que ele fica piscando, é chamado de LED de status. E é possível determinar o modo de operação do Datalogger. Tá? Quero só frisar o seguinte, existe esse LED, ele vai te informar o status do Datalogger, mas é muito importante, eu diria que é 100% fundamental. Você, quando for visitar uma estação meteorológica, ou hidrológica, ou solar, ou de aviação, que seja, que possua o Datalog da Vaisala, é imperativo que você leve sempre um multímetro, algumas ferramentas e um computador, um laptop. Então, vou passar essa informação aqui, mas nada vai dispensar o teu multímetro e o teu laptop para se conectar ao Datalog e verificar o status de toda a estação. Bom, esse LED tem algumas funcionalidades visuais para você tentar tirar um entendimento do que está acontecendo. Bom, tem alguns modos de operação, dependendo do intervalo de piscada do LED. Tá? Se o LED está piscando todo o tempo, a estação foi iniciada naquele momento, mas a configuração ainda não está rodando. É como se fosse dando um boot no sistema operacional e carregando o programa também. Se o LED fica piscando, dá uma piscada a cada 5 segundos, a configuração está rodando perfeitamente bem. Se o LED pisca a cada 10 segundos, foi inicializado sem configuração, ou a configuração não pode rodar. Tem algum problema na configuração, é programa. O programa tá sem programa, ou o programa não está podendo rodar por alguma razão. Se o LED pisca, dá 2 flicadas rápidas, 2 vezes, a configuração está rodando, mas eu tenho os alertas, que eles chamam de warnings, que você tem que verificar o que está acontecendo. Se pisca 3 vezes rápido, a configuração está rodando, mas eu tenho erros. Tem que lembrar o seguinte, alertas é menos prejudicial do que erros. Erros é um negócio bastante complicado. Aqui está falando que a configuração está rodando, mas se der erro, efetivamente a configuração vai parar. Tá? Então ela não vai rodar, ela vai ficar parada, não vai fazer nada se o Datalog encontrar um erro. Alertas são passíveis de você superar, o Datalog supera isso. Tá? Então tem que lembrar disso. Warnings é um problema, mas é contornável. Erros eu não consigo superar. Tá? E se o LED estiver apagado 100% do tempo, provavelmente o Datalog está sem energia. Bom, isso aqui que a gente passou até uma informação meia de rádio relógio. Tá? Se eu tiver o meu laptop e talvez o meu multímetro, eu vou totalmente dispensar essa leitura visual do LED de status, mas eu não podia deixar de passar porque existe e a Vaisala fez essa funcionalidade para alertar o usuário. Como o Datalogger não tem um display propriamente dito é o seguinte, ele não vem nativamente com display. A Vaisala tem um display, eu posso colocar um display nele para visualizar algumas variáveis e fazer pequenas configurações do Datalog, mas a princípio
99% das estações que são comercializadas e entregues para os clientes, elas vão sem display, tá bom? Então essa era a informação que eu queria dar sobre esse slide, sobre essa funcionalidade do LED de status. Bom, nós vamos entrar aqui no próximo slide, que fala sobre módulos de comunicação que são colocados, inseridos dentro do Datalog. O primeiro módulo disponibilizado pela Vaisala é o módulo DSU 232 SDI. Bom, o nome é um pouquinho sugestivo. Esse módulo ele vai disponibilizar, quer dizer, ele vai acrescentar no Datalogger até 2 portas seriais. Então o Datalogger nativamente tem uma porta serial, ele tem nativamente uma porta serial RS232, ele tem também nativamente uma porta serial RS485 e ele tem uma porta também nativa SDI12. Caso eu venha inserir esse módulo no Datalogger, internamente o Datalogger, naqueles slots que nós falamos, que é slot mod 1, slot mod 2, eu vou estar acrescentando 2 portas seriais ao Datalogger e mais uma porta SDI12. Por que eu falo até 2 portas seriais? Porque para ter 2 portas seriais, essas portas não podem ter handshake, ou seja, ela não vai ter nem o CTS nem o RTS. Olhando a figura do lado direito, nós temos RxD porta B, TXD porta B, e tem RxD porta A, TXD porta A, e o GND, o Terra. Então, olhando aqui pela direita, configurando o módulo assim, via software também, então eu terei 2 portas, porta B e porta A. O Terra é comum a essas 2 portas. Mas caso eu precise de uma porta serial que tenha controle de fluxo, eu vou definir assim, o pino 1 vai ser o CTS, o pino 2 RTS, vou ter no pino 3 um RX, vou ter no pino 4 um TX e no pino 5 um GND. Mas nesse caso, eu só vou conseguir ter uma porta serial com controle de fluxo. Ou defino, pelo lado direito, 2 portas seriais, porta A, porta B, mas essas portas não têm controle de fluxo. Então, isso vai depender do módulo que você está querendo se comunicar com o Datalogger, se vai precisar de controle de fluxo ou não. A porta SDI12 ela é ligada no pino 5. No próximo slide vai ter um informativo sobre isso. Então essa é a visão que eu queria dar para vocês. O módulo DSU232 pode acrescentar até 2 portas seriais sem controle de fluxo ou uma porta serial com controle de fluxo. E também ele acrescenta, independente de ter controle ou não de fluxo, uma porta padrão SDI12. Vai estar disponível no módulo. E esse módulo fica internamente ao Datalogger naqueles espaços mod 1 e mod 2. Eu tenho 2 espaços lá, mod 1 e mod 2. Eu posso botar até dois módulos DSU232 SDI, um em cada mod daquele. Então eu vou ter 4 portas seriais acrescidas ao Datalogger, tá? E mais aquelas portas que são nativas. Por isso que lá no slide anterior, lá no início, nós falamos que podem ser até 7 portas, porque eu posso acrescentar 4 portas seriais nos slots, naqueles mod 1 e mod 2, e ele tem nativamente mais 3 portas. Então 4 mais 3, até 7 portas seriais podem ser disponibilizadas ao Datalogger. No próximo slide aqui, nós temos uma visão da placa DSU232 SDI na parte inferior para configuração do jumper. Basicamente, você vai configurar o jumper para dizer se o módulo possui ou não SDI12, a função. Então, o módulo DSU232 SDI, você pode ou não configurá-lo para ele ter ou não uma porta SDI12, tá?
Então quem faz essa função é o jumper X3. Então se o jumper X3 está na posição 1, 2, o pino 5 ele é um GND, ele é o GND naturalmente. Se eu passar o jumper X3 para a posição 2, 3, agora o pino 5 é uma porta padrão SDI12 para comunicação serial com diversos tipos de sensores até embarramento em paralelo. Então, a placa DSU232 SDI tem esse jumper que você vai configurar a posição 1, 2 ou 2, 3. Como é que eu vou decidir isso? Vai decidir se você precisar ter uma porta SDI12 no padrão SDI12 e você vai configurar o jumper X3 para 2, 3. Se você realmente não precisa, nunca vai precisar, você pode deixar o jumper na posição 1 e 2, que o pino 5 vai ser o GND. Eu prefiro em todas as minhas configurações disponibilizar para o cliente mais uma porta SDI12. Então, normalmente o pino X3 está na posição 2, 3 para o cliente ter a opção de usar mais uma porta SDI12 caso queira no futuro interfacear com outros sensores. Estou só disponibilizando portas. Ele usa se quiser. Depende da aplicação também. Bom, muitas vezes eu até uso essa porta para ler sensores que o cliente pede que sejam lidos. Então fica essa informação aí desse único jumper de configuração do módulo. Um outro módulo que é possível fazer, a gente colocar dentro do Datalogger é o módulo DSI 486. Fisicamente ele parece muito com o módulo DSU 232 SDI, mas ele tem uma característica um pouquinho diferente. Esse módulo ele vai acrescentar ao Datalogger mais duas portas seriais no padrão RS485 ou uma porta no padrão RS485 e uma porta no padrão RS232. Bom, existe jumper para você configurar para ele ter duas portas iguais 485 ou uma porta 485 e uma porta 232. Tá? Então só tem essas duas possibilidades aqui. No lado esquerdo aqui do slide, a gente pode ver que nativamente o canal A é porta RS485. Tá? Então, nativamente, o X4 está na posição 1, 2. Tá? Então, o canal A sempre é RS485. Quem que a gente vai poder escolher para alterar é o canal B. Então, o canal B pode ser uma 485 ou pode ser uma RS232. O jumper que vai fazer essa função. Olhando aqui, se eu quero passar o canal B para RS232, o X3 tem que estar na posição 1, 2. E o X6 na posição 2, 3. Então, só relembrando, canal A do módulo não varia, é sempre RS485. O canal B que eu posso escolher se vai ser uma porta RS232 ou se vai ser uma porta RS485. Quem vai fazer essa variação é o jumper. Então eu tenho que saber configurar essa plaquinha para quando eu espetar ela naqueles slots, ou no mod 1 ou no mod 2, eu tenho que ter certeza que ela está configurada de um jeito ou de outro, porque os meus dispositivos de comunicação vão necessitar de comunicação em RS232 ou RS485. Então, mais uma vez, nós que estamos fazendo o projeto da estação, que temos que definir isso conforme a nossa necessidade de interfaceamento com elementos de telecomunicação ou com sensores inteligentes, smart. Então, um módulo desse, do DSI 486 ou do DSU 232, ele pode interfacear com modem GSM, com modem satelital, ou pode interfacear com o computador, ou interfacear com o sensor. Então,
O modem satelital, o computador, o sensor, cada um tem a sua característica de padrão de comunicação. Então, isso que vai demandar o seu conhecimento na hora de configurar cada módulo desse internamente no Datalogger, para que faça de forma correta essa comunicação. No próximo slide, temos um outro módulo, denominado módulo DSE-101, Ethernet. Qual a função desse módulo? Acrescentar uma porta Ethernet ao Datalogger. Nativamente, o Datalogger não tem porta Ethernet, tá? Porta de rede. Então, esse módulo vai fazer a função de disponibilizar ao Datalogger uma porta Ethernet, 10 megabits, tá? Par trançado. Bom, essa informação ela é válida, mas a placa, a DSE-101, pode interfacear com dispositivos de até 100 megabits. Não tem esse tanto problema não. Ela vai se adequar à velocidade, mas originalmente ela é de 10 megabits. E aqui a gente pode ver que os padrões do cabo de rede. Então, seguindo esse padrão universal do cabo de rede, você consegue fazer o teu cabo de rede com RJ45 para ligar o Datalogger a uma porta de um hub, de um switch, etc., para fazer alguma coisa, ou acessar um computador ou acessar a internet, porque o Datalog ele pode se comunicar via padrão internet para fazer uma transmissão de dados por FTP, por e-mail, ou comunicar em virtual com algum tipo de elemento. Então essa porta ela não tem jumper nenhum de configuração, basta fazer a sua inserção e ela vai criar uma porta Ethernet de uso geral ao Datalogger. Hoje em dia está sendo muito utilizada para diversos tipos de comunicação. Tem até modem celular que, ao invés de ter uma porta serial padrão RS-232, já tem uma porta Ethernet para comunicação. Tá? Então, mas lembrando que é somente uma porta. Cada módulo desse DSE-101 irá disponibilizar uma única porta. Então, no máximo, eu posso ter duas placas DSE-101 instaladas no interior do Datalogger, tá? Porque eu tenho apenas dois slots denominados Mod 1 e Mod 2 para inserção desses módulos. Basicamente, essa era a visão que eu queria dar sobre essa introdução do Datalogger e dos módulos de comunicação.